para um outro bloco. Esse outro bloco, aí agora, se deixarem, eu vou botar meu dedo aí no meio da história, se não contarem. Porque olha bem, nesse segundo bloco, o que nós queremos? Que cada um fale da Caixa Econômica, uma historiazinha, vamos dizer, contando a Caixa daquela época que você ingressou e a época de hoje. Aí tem o que a Caixa evoluiu, o que avançou em termos de política de RH, tecnologia, o portfólio de produtos da Caixa, tudo isso. Agora vamos fazer o contrário agora, vamos começar de Luiz Antônio para Vicente, vamos inverter a ordem. Ficando preocupado em ter que dizer assim, endosso tudo que todo mundo falou, então agora quem quiser que endosse o que eu falar. Agora vai para Vicente, mas olha, é legal, na hora que eu estava falando aqui das primeiras informações que a gente trocou aqui, tem muita coisa para contar. Eu sou do tempo que não existia SIDEC, eu sou do tempo que conheci e trabalhei numa máquina que a absoluta maioria dos colegas da Caixa, mesmo os mais veteranos, não tiveram oportunidade de conhecer, que era uma máquina chamada Audit, que era quase o tamanho dessa sala, e que a gente tinha que fazer Aí eu sou do tempo da cartela Visi Record, da máquina Audit, da máquina de caixa Boros do 1010, e a gente tinha que trabalhar com a efetividade e a conformidade que é exigida hoje. Então, de 78 para cá, depois do SIDEC, depois de uma série de evoluções que a gente passou a ter, e o Tião estava contando aí da história de Barreto, que eu fui realmente para dar uma trabalhada em cima de um legado inesquecível que ele deixou lá. Então, nós fizemos o trabalho de que atender cliente era concorrer com o clima da região, que tinha períodos que chovia tanto que o ônibus não chegava, levava 15 dias para receber uma lote, e aí às vezes você tinha que trabalhar com folha de papel de ofício para fazer extensão de extrato para fazer lançamento, coisa que hoje num piscar de olhos e um clicar de dedos a gente encontra no nosso celular, uma tecnologia que jamais quem entrou na Caixa 76 podia imaginar que a gente pudesse alcançar. Uma coisa que me chamou muita atenção, que eu comecei no interior, depois das aulas depois de Nazaré, e um dia eu passando ali na agência M6, um dia de segunda-feira, que na época o controle de saldo era um listão e listinha, né? Segunda-feira você recebia um listão de todas as contas. É mais moderno do que o extrato, inclusive. E me chamou a atenção é que parou um caminhão ao lado da agência M6 para entregar o listão na segunda-feira. Um caminhão de relatório. Para entregar o listão da agência M6. Porque como eu trabalhava no interior, então assim, era grande, mas era pequena. Quando eu passei, foi assim que eu cheguei, né, de Nazaré para ir para Salvador, coincidiu, eu passava a segunda-feira ali ao lado da Mercedes, eu estava lá um caminhão entregando os relatórios da agência Mercedes, mas aquilo me chamou tanta atenção pela quantidade que era. E quando a gente fala, como o Luiz falou com o colega Luiz, como era que eram feitos os lançamentos, como os caixas acompanhavam os lançamentos antigamente, que era na mão e tinha dias que passava 2, 3 dias sem chegar, que ele tinha que fazer o mais ou menos ali, as pessoas não imaginam como é que isso funcionava, né? Quando eu entrei na Caixa, só existia a caderneta de poupança e a conta corrente era o talão de chequezinho amarelo, onde você via com carimbo e batia o CPF do sujeito, né? Primeiro era o perfundado, né? Era perfundado. E aí eu tive a honra de, em dezembro de 77, eu entrei na Caixa 76, e como eu já tinha alguma experiência de banco, eu fui a Brasília para aprender a implantação do cheque azul da Caixa Econômica Federal. Primeiro eu tinha, como chefe da seção de depósito, a gente contratou o serviço de uma empresa chamada Petrográfica, que é ali na Ladeira da Barra, e fazia umas placas de metais que era para personalizar os cheques. Então tinha aquele grupo que batia aquelas plaquinhas, ia para as agências, aí tinha outra máquina que botava a plaquinha e ia personalizando na mão grande, folha por folha. E 8 de dezembro era feriado em Salvador, em Brasília, eu vim com a incumbência de implantar o primeiro cheque especial, o primeiro cheque azul na Bahia, que era na conta do nosso então gerente geral, Alexandre Balta. Quando ele saltou e disse, na minha conta você não faz experiência não, faça na sua, entendeu?
E a minha conta foi exatamente em função dele não querer experiência na conta dele, foi o primeiro cheque azul na Bahia, foi na conta de Joel Viana, que era o chefe da área de depósito da Caixa. A gente passou por vários projetos na Caixa, Projeto Investir, Projeto 500, segmentação de mercado, e aí a gente vem agora trabalhando com governança, com ética, com conformidade, com todos esses processos, e eu estava lembrando assim, quanto a gente teve que se qualificar, né, Joel, para acompanhar essas mudanças, nós mais antigos, né, na Caixa. Então assim, a gente cresceu muito, a Caixa nos deu muita oportunidade, além de todo esse processo de tecnologia, de sistema de tudo, a gente cresceu muito na questão de pessoas. A Caixa investiu muito nos empregados. E foram várias oportunidades que a gente teve, que a gente foi passando, né, e foi crescendo. Então, assim, é muito gratificante, né? A gente está relembrando isso e passando essas experiências. Vale ressaltar, assim, vários passos da Caixa eles são puxados para fazer parte de outros projetos do governo também, para ministérios, secretarias e tudo mais, justamente pelo valor que tem esses quadros e a capacidade de gestão e tudo mais. Eu não só vivi, como participei desses processos todos da Caixa. Porque eu entrei no primeiro concurso, tinha 21 anos de idade, com 6 meses depois fui ser gerente geral da Caixa. Então, isso aí, praticamente, eu participei como executivo de todos esses processos da Caixa até hoje. E o grande para mim, e eu entrei na Caixa, que você ainda fazia mais ou menos as fichas, para poder dar resultado. Né? Depois foi que veio o ROD, que já foi uma coisa mais atualizada, né? Você tinha que transmitir no mesmo dia, no março do dia anterior, e aí eu digo assim, a gente pensa que chegou ao final, mas a feira tem muito que crescer, e eu tenho certeza que os menudos deixarão também um legado muito bom no futuro. Eu entrei na Caixa em abril de 2004, até na agência da Mercedes, a primeira gestora foi Sônia. Agora já sou eu que sou. E quando eu descobri que minha vaga era para atendimento geral, eu fui conversar com ela, eu estava ainda no sonho na semana de integração. Aí desci na agência, fui lá, Sônia, eu sou seu novo funcionário e estou vindo de outro banco. Trabalhei com PJ, estou há 5 anos no mercado de PJ, tenho uma carteira de cliente enorme e queria vir para PJ aqui, queria que você me desse essa oportunidade. Ela de imediato Meu olho cresceu logo. De imediato ela falou assim, não, com certeza, a vaga é sua, a gente já vai arrumar ele. Desci empolgado. E de lá para cá, de 2004 para cá, esse cenário se inverteu completamente. Hoje... Você está falando de intervalo de 10 anos. São 10 anos, mas eu falo assim, em 2004 a gente não tinha o que oferecer. A Caixa era o quinto maior banco do mercado em 2004 e hoje nós somos o segundo e num viés de crescimento enorme. Hoje a gente bate qualquer empresa, pequena ou grande, e é recebido com os braços abertos. A evolução em 10 anos é incrível. Segunda-feira, para a gente trabalhar com caneta preta. A terça-feira, trabalhar com caneta azul. Quarta-feira com caneta vermelha, quinta-feira com caneta verde e sexta-feira de lápis. Para a gente saber que dia que foi que chegou aquele resultado, para a gente não naquele listão e rezar para segunda-feira ter a lista. Né? É uma das situações que a gente passava por. Eu noto hoje essa questão da imagem, né? Transmissão da compensação por imagem. Essa questão interessante. Eu trabalhei em Caravelas, 800 quilômetros daqui de Salvador, lá na extremo sul da Bahia. 74 quilômetros de estado de chama até Teixeira de Freitas, onde tinha um centro de processamento que era chamado de PTT. E o malote saía às 15h30. 17 horas o maloteiro não apareceu. Aí o menino chegou e disse, o maloteiro está bêbado e não tem condição de levar o malote. Ele hoje não levanta não. Se agora para levar o malote. Eu botei o malote no carro e fui para Teixeira de Freitas. No caminho, né, alguém estava por ali fazendo pasto da fazenda e tal, entregou o malote e voltei. Aquela mesma máquina em cima de uma curva, depois de uma ponte, estava lá parada, sem farol, sem luz, sem nada. Quando eu destampei em cima, eu saí da máquina, entrei no pasto e capotei o carro. Disse, agora, né, vou ficar aqui. Passou um pessoal tangendo um gado e puxou o carro, né, botou as papadas para cima
consertou e foi embora um dia para trabalhar, porque tinha que trabalhar no dia do serviço. Então, é umas coisas que a gente, né, passou. Para a gente entrar na Caixa, tinha o Manual de Recursos Humanos, o 26. Tinha que ser camisa branca ou clara, não poderia mulher sapato Anabela, e homem não poderia calçar tênis e assemelhado. E hoje, não, se comparar com aquele tempo, reclamar de quê, rapaz? Que hoje, como evoluiu realmente, né? A evolução. Também aquela história de quando o Pereira chegou para ser IBC, Pereira chegou na agência e tinha chegado um menino de Minas. E tinha que inaugurar a agência e Pereira pegou a vassoura, que não tinha ninguém, que começou a lavar a agência, né? Inaugurou a agência. Na primeira semana de inauguração da agência, como é que recolhe o dinheiro? Aí o negão comprou um diabo de uma cama de abrir e fechar, botava o dinheiro no cofre, pegava a cama, encostava no cofre aqui, sorrindo, se passava para o meu cadáver, e dormia tomando conta exatamente do cofre da Caixa. Então a gente vê exatamente como era o sacrifício do empregado da Caixa naquela época, entendeu? Hoje não. Hoje E que a gente fazia com gosto. Com gosto.